boa noite e bem-vindo ao Noite em Forks, o podcast para quem nunca superou a saga Crepúsculo. Porque, vamos ser sinceros, se você tá aqui, você também nunca saiu de Forks. Antes de começar esse episódio, se você tá ouvindo pelo Spotify, dá uma avaliada no nosso podcast. E se quiser, deixe o seu comentário. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Ah, não esquece de me seguir nas redes sociais. É @noiteinforks em todas elas. Vamos pro episódio de hoje? "20 anos. Pra gente, uma vida toda. Pra Bella e Edward, talvez seja só mais um capítulo. Porque quando você se casa com um vampiro, a expressão para sempre deixa de ser apenas uma promessa romântica e passa a ser literalmente uma possibilidade. Há 20 anos, Bella Swan e Edward Cullen disseram sim. E hoje, 20 anos depois, a gente não vai falar só sobre aquele casamento. A gente vai falar sobre eles, sobre quem eles eram quando se conheceram e quem se tornaram juntos, sobre tudo o que precisaram enfrentar e sobre uma coisa que talvez seja ainda mais importante: o significado de pertencer. Porque na tradição, 20 anos de casamento são celebrados como bodas de porcelana. E eu acho curioso que uma data tão grande tenha um nome tão delicado. Porque Bella e Edward também podem parecer, à primeira vista, uma história extremamente delicada. Uma humana, um vampiro, dois mundos completamente diferentes, um amor que parecia impossível, e ainda assim, 20 anos depois, eles continuam juntos. Então, hoje é dia de voltar para o começo e entender como aquele sim chegou até aqui. Antes de Bella e Edward serem marido e mulher, eles foram uma escolha. E talvez seja um dos aspectos mais interessantes dessa história. Porque o relacionamento deles não começa com uma certeza, né? Muito pelo contrário. Edward passa boa parte do primeiro livro tentando convencer a Bella de que eles não deveriam estar juntos. Ele acredita que pode ser perigoso e que vai machucar ela, e que a vida dele é incompatível à dela. E a Bella não aceita que o Edward tome essa decisão por ela. E ela tá certíssima. E isso diz muito sobre os dois. Porque desde o começo tem uma pergunta por trás desse relacionamento. Você escolheria ficar, mesmo sabendo de tudo? A Bella escolhe. O Edward também. Só que cada um chega a essa escolha de uma maneira diferente. Bella escolhe o Edward porque o que ela sente é muito maior que o medo. E o Edward precisa aprender a escolher a Bella sem transformar isso numa tentativa de controlar o destino dela. Edward passa muito tempo tentando proteger a Bella. Só que tem uma diferença enorme entre proteger alguém e decidir por alguém. E o Edward está frequentemente cruzando essa linha. Em Lua Nova, por exemplo, ele decide que a Bella estaria melhor sem ele e acredita que desaparecer é uma forma de protegê-la, mas a Bella não concorda. E o resultado é um dos momentos mais dolorosos da relação. Até porque ele toma aquela decisão por si próprio, né? A Bella em nenhum momento fica ciente disso. Passada essa experiência, o Edward acaba entendendo que amar a Bella não significa fazer só aquilo que ele considera melhor para ela.
significa que ele também precisa escutar, confiar nela e aceitar que ela tem vontade própria. E é um aspecto que vai mudando ao longo da história. Edward também passa boa parte da saga tentando impedir que a Bella se coloque em perigo, mas ela também está fazendo suas próprias escolhas. A Bella não é só alguém que precisa ser salva. Ela é alguém que sabe o que quer. E, principalmente, alguém que está disposta a lutar por aquilo que ela escolheu. Quando a gente conhece a Bella, a gente vê uma garota que está constantemente se colocando em segundo plano. Ela se preocupa com o Charlie, a Renée, o próprio Edward e muitas vezes acredita que precisa carregar toda essa preocupação sozinha. Só que ao longo da história, a Bella vai ficando cada vez mais consciente das próprias escolhas. Ela escolhe Forks, escolhe o Edward, escolhe se tornar vampira, escolhe ser mãe, escolhe a própria vida. E isso é importante porque a Bella que chega ao altar não é exatamente a mesma garota que entrou naquela escola em Forks. Ela amadureceu e passou a entender melhor aquilo que ela quer. E principalmente, escolher o próprio futuro. Então, o casamento não representa só a Bella se casando com o Edward, mas representa também a Bella escolhendo a vida que quer viver. Eu acho que uma das maiores transformações para o Edward ao longo da saga talvez seja perceber que a Bella não é uma pessoa frágil que precisa estar sempre numa redoma, sabe? Ela pode até precisar dele, mas não significa que ela é incapaz sem ele. O Edward passou tanto tempo acreditando que estava condenando a Bella ao se apaixonar por ela, que eu acho que ele só percebeu que a Bella estava mais preparada para aquela vida do que ele imaginava na transformação. Ele passou anos acreditando que estava tirando a humanidade da Bella, mas a própria Bella não enxergava dessa maneira. Para ela, não é o fim, é o começo, ou um recomeço. Ela não perde quem ela era, ela ganha novas possibilidades. E ali o Edward finalmente meio que se força a enxergar a Bella não como alguém que precisa ser preservada, mas alguém que pode caminhar ao lado dele. Bom, quando eles finalmente se casam, a história ainda está longe de terminar. Na verdade, é ali que tudo acaba mudando, porque eles passam a viver uma nova fase e no meio da lua de mel descobrem que essa fase seria bem mais complicada do que eles pensavam. Porque depois da lua de mel, né, acabou vindo de repente a gravidez, o Renesmee, aí veio a transformação da Bella, aí veio a guerra com os Voltures e todas as consequências que isso acabou trazendo. Ou seja, o casamento não foi só um felizes para sempre, foi o começo de uma nova parte da história. Eu acho que é legal imaginar esses 20 anos que a gente nunca viu. Queria muito ter uma migalha disso. Porque a gente sabe como eles chegaram ao altar, a gente sabe o que aconteceu logo depois, mas a gente não sabe como foi eles construírem uma vida juntos depois de tudo, sabe? Agora eu vou lançar uma pergunta aqui. Quem o Edward seria se nunca tivesse conhecido a Bella? Tudo bem, ele provavelmente continuaria sendo um vampiro melancólico que acredita não merecer a felicidade. Até porque o Edward já tinha família, dinheiro, uma casa. Ele tinha pessoas ao redor dele, mas sempre faltava alguma coisa. A Bella não só salvou o Edward, mas ela fez com que ele questionasse a própria ideia da eternidade. Porque antes dela, viver para a eternidade parecia uma sentença, né? E depois dela passou a ser uma possibilidade. Bella devolveu ao Edward uma coisa que ele acreditava ter perdido: um futuro.
E a humanidade também, né, gente? Porque ele achou que já não tivesse mais. Agora o contrário. O que a Bella seria sem o Edward? Talvez ela ainda fosse a Bella, mas o Edward apresentou a ela um mundo que ela jamais imaginaria conhecer e também a fez conhecer uma sensação de pertencimento, porque a Bella nunca se sentiu fazendo parte de algum lugar. E ao mesmo tempo, a Bella encontrou uma parada muito importante nele, né? Ela encontrou alguém que enxergava nela uma pessoa extraordinária antes mesmo dela conseguir enxergar isso. Edward olha para Bella como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. E, embora o relacionamento deles tenha seus problemas, essa sensação de ser profundamente vista é uma das coisas que torna a relação dos dois tão marcante. Eles se enxergam. E esse é um dos motivos pelos quais Crepúsculo continua despertando tanta coisa em quem acompanha a saga. "20 anos de casamento. É tanto tempo que muda qualquer pessoa. Só que a Bella e o Edward têm um pequeno detalhe. Eles continuam com a mesma aparência de quando se casaram. Então, talvez seja difícil olhar para eles e perceber que 2 décadas se passaram. Mas a gente sabe que passaram. Porque aquele Edward que conheceu a Bella na escola não é o mesmo Edward que se tornou marido e pai. E aquela Bella que chegou em Forks sem saber muito bem o que queria da própria vida, também não é a mesma mulher que construiu uma família ao lado dele. Eles cresceram, só não envelheceram. Como será que é viver 20 anos com alguém quando vocês continuam tendo exatamente a mesma aparência? Será que o Edward ainda tenta adivinhar o que a Bella tá pensando? Será que a Bella ainda revira os olhos para as dramatizações dele? Será que ele ainda faz aquele olhar de "Bella, por favor"? E será que ela ainda responde mentalmente "Edward, pelo amor de Deus"? Porque, apesar de toda a parte sobrenatural, tem uma coisa extremamente humana na relação dos dois. Eles simplesmente aprenderam a viver juntos. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, porque 20 anos não significam que tudo foi perfeito. Significam que eles continuaram escolhendo um ao outro. Porque qualquer relacionamento pode ser bonito no começo. O desafio é descobrir o que acontece depois. Depois da paixão, depois do casamento, dos problemas, das responsabilidades, dos dias bons e dos dias ruins. E Bella e Edward tiveram 20 anos para descobrir tudo isso. Eles não são mais só 2 adolescentes apaixonados. São 2 pessoas que construíram uma história. E esse detalhe muda completamente a ideia de pra sempre, né? Agora imagina se a Bella pudesse voltar ao dia da cerimônia, mas com uma diferença. Ela saberia tudo o que vem depois. Da Renesmee, da gravidez, da transformação, da guerra com os Volturi, de tudo. Saberia de todas as dificuldades. E eu, Isabela, não a sua Cullen, a host desse podcast, eu acho que mesmo sabendo de tudo isso, ela ainda entraria naquela cerimônia e escolheria o Edward. Pra mim, é endgame isso aqui, cara. É a verdadeira definição do para sempre. Não é escolher alguém porque você não sabe o que vem depois. É escolher mesmo sabendo que o futuro é imprevisível. Crepúsculo sempre usou muito a ideia de eternidade, mas Bella e Edward dão significados diferentes para ela. Para o Edward, a eternidade, inicialmente, era algo que precisava ser suportado. Para Bella, a eternidade se torna uma escolha. E quando os dois se encontram, a eternidade deixa de ser tempo e vira companhia. Porque, mais uma colocação aqui do para sempre,
é que talvez não seja sobre viver infinitamente, mas sobre encontrar alguém com quem você gostaria de viver todos os seus próximos dias. E no caso deles, eles têm literalmente todos os próximos dias. 20 anos, bodas de porcelana. É uma data bonita, mas acho que o mais bonito não tá no nome da comemoração. Tá em tudo que veio antes dela. Porque 20 anos de casamento não são 20 anos de um único momento. São 20 anos de pequenas escolhas, conversas, mudanças, uma família, de memórias que, infelizmente, a gente nem chegou a conhecer. E talvez, para Bella e para o Edward, 20 anos sejam só uma pequena parte da eternidade. Mas pra gente, são 20 anos desde que a gente acompanha essa história. 20 anos desde que a Bella entrou em Forks, 20 anos desde que conheceu o Edward, 20 anos desde que aquele amor começou. E 20 anos depois, a gente ainda tá aqui. Ainda tá falando deles, voltando pra Forks, discutindo as escolhas, descobrindo coisas novas nessa história. Porque algumas histórias terminam quando o casal fica finalmente junto. Já a da Bella e do Edward começa ali. Pra Bella e Edward, o pra sempre nunca foi o fim da história. Foi só o começo. Feliz bodas de porcelana, Bella e Edward. Depois de 20 anos, ainda são vocês.